Boa noite, vamos esperando você entrar. E aí, gente. Oi, Roberta, tudo bem? Tô esperando aí a turma que a gente convidou a entrar, tudo bem? Cris, que bom que a turma vem de manhã e volta de noite, isso aí. Estou com a maior expectativa para essa live de hoje. Boa, tudo bem, Ana Tércia, Gabriela, que bom que vocês estão entrando. Boa noite, paz. Vai entrando, já vai chamando aqui os teus amigos para poderem participar com a gente dessa live, tá bom? Tô com esse negócio estourado aqui no meu rosto, pera aí um pouco. Diminuir um pouco essa luz, que luz demais também atrapalha. E aí, gente... Tudo bom? Vai chamando os amigos. Boa, Elizabeth, que bom que você entrou, querida. A gente vai aqui começar a falar sobre um tema que eu acho que vai ser super, super relevante. Tudo bem? Entrou turma junto aí, tá boa? Vera, né? Acho que acertei. É isso? Jana. Que bom, gente. Isso aí. Aproveita, vai chamando suas amigas, seus amigos, pra gente... Vai falar hoje sobre um tema muito legal, né? Eu coloquei para vocês que a gente já tá falando sobre essas raposinhas que são capazes de roubar muitas vezes o chamado de Deus para nossa vida. Bom dia, Ariane, que bom que deu para você entrar. Tatiane, vai chamando as suas amigas. É Vera, já tô ficando boa guardando o nome de vocês, gente. Vai aqui, ó, setinha chamando os amigos. Tatiane, vamos lá. E a gente vai estar falando hoje sobre essas raposinhas que têm o poder de roubar o propósito de Deus para nossa vida e como que a gente vai diagnosticar, como que a gente vai aí, ladrão de alegria, como a gente vai, tudo bom, Jana? Como a gente vai assim, como eu vou trazer para vocês essas 5 raposinhas que têm roubado o nosso, que podem estar roubando o seu destino, que podem estar roubando de você aquilo que Deus tem para você, tá bom? Vamos escrever aqui as 5. Vamos continuando aqui. Daqui a pouco eu coloco o título aí, tá? Vamos deixar a coisa desenvolver um pouco. A gente está na semana de ativação ministerial, então a gente está fazendo live todos os dias, 6h40 da manhã. E agora a gente tem toda segunda-feira, às 9 horas, a gente também vai ter uma live durante essa semana e com certeza eu vou continuar, tá? Boa, Aline, boa, Rita, tudo bem, Rita? Vou continuar com essas lives de manhã, porque eu tenho tido um feedback muito legal. Quem tem estado comigo de manhã, dá um joinha aí pra mim, pra eu ver como é que tá isso. E agora à noite são lives diferentes das da manhã. As da manhã são mais devocionais, tirando essa semana de ativação ministerial, que é uma semana que eu quero realmente... Sabe, tá ativando a paixão, o propósito de Deus para sua vida. Tá boa, Kelly? Que bom! Minha casa, lugar de amor. A gente tô sempre te acompanhando também. E eu quero tá assim, na verdade, ativando o ministério de vocês, para que vocês possam cumprir com mais propriedade, com mais segurança. Então a gente está vendo vários versículos que são muitas vezes restritivos ao ministério feminino, mas a gente está ampliando isso muito mais, para que você possa ter segurança e ter, na verdade, segurança é a palavra mesmo, dentro daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E a gente vai falar exatamente sobre essas raposinhas que podem estar roubando de você o destino, que podem estar roubando de você o propósito de Deus. E você pode estar dizendo assim, mas como assim? É possível que o propósito de Deus seja roubado da minha vida? O que você acha? Tá boa, Lilian? Tudo bem? É possível que o propósito de Deus seja roubado da sua vida? Ou será que todas, só não estou acordando? É cedo, mas fica gravado. Será que é possível isso? Será que a gente tem esse poder de impedir que o propósito de Deus se realize na nossa vida? O que vocês acham? E a gente vai estar falando muito, a gente vai estar falando sobre isso agora. Porque muitas vezes a gente acha que as coisas dependem basicamente de Deus, né? E a gente vai entender que elas não dependem, né, de Deus, simplesmente de Deus. Todo o nosso destino, todo o nosso propósito, Deus já traçou, Ele já pré-estabeleceu. Mas depende de mim isso, né? E eu quero falar com vocês exatamente sobre 5 comportamentos que a gente tem. E eu chamei esses comportamentos de raposinhas.
Por quê? O que é a raposinha, que eu vou voltar ali na frente? Raposinhas são esses pensamentos inocentes que muitas vezes nos limitam. Então as raposinhas são essas, elas parecem que elas são, na verdade, elas parecem que elas são inocentes, são pensamentos inocentes, parece que elas são até agradáveis, que você pode trazê-las para perto, você pode até cuidar delas, e elas são inocentes para você, elas não vão te causar nenhum dano. Mas muito pelo contrário, Cantares 2,15, ele fala exatamente o seguinte, ele diz assim: apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, quando a gente fala de vinha, a gente está falando da igreja. E quando a gente fala da flor, a gente está falando já do fruto. Propósito é de Deus, mas por conta do livre-arbítrio nós podemos não cumprir esse propósito. Perfeito. Eu não vou conseguir ir lendo tudo não, tá? Mas assim, o que for dando para ler, eu vou lendo. Sem atitude a gente não faz nada. E eu quero trazer clareza desses 5 pontos para você, porque, como eu falei aqui nos stories, se você não conhece o seu inimigo, ele pode estar te rodeando aí, ele pode estar muitas vezes direcionando as suas atitudes e você não percebe. E o que eu quero trazer para você hoje é clareza, porque tudo na nossa vida, não existe nada que seja separado. Quando Deus cria corpo, alma e espírito, nós somos esse ser trino. Não dá para separar um do outro. Se você estiver doente na sua alma, isso vai refletir no seu corpo. Se você estiver doente no seu espírito, vai refletir. Se você fisicamente estiver doente, isso também vai refletir. E tudo isso impede que você seja pleno na manifestação da glória de Deus, daquilo que Deus planejou para você. Tá boa, Rafa? Então, quando Deus está aconselhando aqui, lá em Cantares, dizendo, olha, apanhe as raposinhas, porque elas vêm exatamente no momento em que o fruto está sendo gerado. E é exatamente isso que acontece com a gente. A gente passou a vida, e muitas vezes na nossa infância, nós não tínhamos defesa, né? Tá boa, Giovana? Tudo bem? Frio aí ou já ainda tá calor? Beijo, pastor Mário. Então, ou seja, muitas vezes na infância a gente não tem defesa. A gente não tem defesa das coisas ruins que acontecem, a gente não tem defesa das experiências ruins que acontecem. Eu fiz várias anotações, então vocês vão me ver acompanhando essas anotações aqui, tá? Porque eu não quero perder nada. Então, muitas vezes a gente vai ver situações que, se a gente tenta entender o que leva as pessoas a terem sucesso na vida ou não, e fica muitas vezes difícil da gente entender, porque você não tem ideia da história dela, nem muitas vezes como ela leu todas as experiências que ela teve. Então você pode ter 2 pessoas que muitas vezes viveram no mesmo background, vamos colocar assim, tiveram uma família problemática, caso de alcoolismo na casa, ou divórcio, ou cresceram lutando, para sobreviver de alguma forma, e elas começam a seguir a direção dos parentes, dos familiares. E aí a gente vê que muitas vezes um pode se tornar um advogado de sucesso e o outro pode parar na cadeia. Mas eles tiveram muitas vezes, vamos colocar as mesmas experiências, os irmãos têm a mesma experiência, estão na mesma casa, passam pela mesma situação, mas o que faz um ter sucesso, um chegar, um conseguir romper essa estrutura familiar e o outro não? Por que um é capaz de agarrar as oportunidades e o outro não? Por que um consegue se livrar das desvantagens e o outro não, né? O que faz a diferença? O que faz um superar e o outro perpetuar essa destruição da família, né? E aí a gente vai voltar nisso. O que faz, o que limita muitas vezes as pessoas? E a gente vai chegar exatamente nessas raposinhas, que se a gente não tem clareza delas, a gente não consegue vencer, a gente não consegue se estruturar para vencer. E isso é primeiro por clareza e depois por planejamento da forma que a gente vai conseguir vencer, né? E o que é sucesso, então? Eu vou fatiar um pouquinho o que a gente vai falar, mas daqui a pouco a gente faz um link disso tudo.
Guarda isso, ou seja, numa mesma família você pode ter um irmão que viveu a mesma experiência, irmãos gêmeos muitas vezes vão colocar, que vivem a mesma experiência, mas um se torna um advogado de sucesso, o outro se torna um marginal. O que faz essa diferença? O que é o sucesso? Sucesso é muito mais do que dinheiro, sucesso é muito mais do que chegar no topo, é muito mais do que conquistar as coisas, mas tem tudo que você é capaz, sucesso tem a ver com tudo o que você é capaz de ser. Guarda isso. Esqueci de avisar você, pega um caderno e anota, tá? Porque a gente vai fazer algumas pontuações. Eu quero que você faça algumas anotações para você se analisar daqui a pouquinho, tá bom? Então, ou seja, tudo tem a ver com o que você é. Se você é um bom pai, se você é um bom filho, se você é um bom administrador das suas finanças, se você é uma boa mãe, se você é uma boa irmã, se você é uma boa empresária. Ou seja, a iniciativa e isso tudo, o que é sucesso? É a sua iniciativa, eu achei super interessante, de tornar o mundo melhor, de melhorar a vida de quem você toca e de procurar cada vez tocar mais as vidas. E isso tem tudo a ver com essa semana de ativação. Porque o que eu quero hoje é exatamente mostrar para você o que pode estar impedindo você de tocar mais vidas. O que pode estar levando você, muitas vezes, a um insucesso dentro daquilo que Deus está colocando você para fazer. Bom dia. Oi, filhão. Dentro daquilo que Deus está colocando no teu coração, da nota que Deus está dando, que Ele quer direcionar a sua vida. Porque às vezes você tem talento, tá tudo ali, mas eu preciso entender que nem sempre o talento que eu tenho vai me levar ao sucesso. Isso é interessante. Eu não quero, entendam aqui, eu não estou colocando, Deus tá na estrutura toda, ok? E a vontade dele é que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. Só que tem muita gente que no meio disso tudo não consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E não é muitas vezes por nenhuma influência espiritual, não. São exatamente essas raposinhas que se permitiram entrar e que começaram a fazer um estrago lá no fruto, lá na origem, e não havia defesa, tá? Qual tema? Já vou colocar, Paula, eu tô falando sobre as 5 raposinhas que podem destruir o propósito de Deus para sua vida, tá? Mas daqui a pouco eu coloco aqui, porque eu quero achar um título mais reduzido um pouquinho. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil, né? 5 raposinhas que podem impedir você de viver seu propósito. Tá bom? Eu queria achar um tema, um negócio que ficasse mais fácil das pessoas entenderem aí. Então, ou seja, de tudo que... Então, ou seja, você vê muitas pessoas, então vamos voltar, né, com relação ao talento, ao propósito, ao dom dela, vivendo muitas vezes apenas uma fração daquilo que elas podiam ser. Ou seja, do que podiam ser, do que podiam alcançar, e vivendo muitas vezes situações bem inferiores àquilo que elas podiam, que elas seriam capazes. É aquela velha história que você olha para a pessoa e você fala assim, cara, tem um potencial absurdo, mas não está nem metade daquilo que a pessoa podia ser. E você deve conhecer pessoas assim e talvez você se sinta assim. Talvez você fale assim, puxa, eu sei que eu tenho muito mais potencial para isso, mas eu não estou conseguindo, eu não estou avançando. E são exatamente esses pequenos detalhes que às vezes você tem vida de oração, você tem vida com Deus, você está na igreja, você está servindo, mas muitas vezes você tem algumas coisas que estão limitando você e você não consegue perceber. Porque elas já fazem tão parte dos seus hábitos mentais, da sua forma de pensar, que você não percebe nem a origem dela, nem de onde ela vem. Então, o desafio nosso é descobrir o que está nos detendo. Descobrir o que raposinha é essa que estão impedindo que a gente seja tudo aquilo que Deus planejou pra gente. Ou seja, às vezes a gente está sonhando em ser melhor, em fazer mais, e eu acho que esse é você, se for, faz assim,
né? Mas você sabe que tem alguma coisa amarrando. E não é pecado. Você sabe que você está levando muitas vezes a vida justa, você está levando uma vida em santidade mesmo. E você se vê muitas vezes amarrado, né? E aí uma coisa muito importante, né? É que nesse processo, nisso tudo que a gente vai ver hoje, isso aqui vai ajudar muito você a perceber os pontos fracos. Sabe aquele calcanhar de Aquiles? Aquilo que... Vamos fazer o seguinte, gente, dizem que o coraçãozinho atrapalha um pouquinho, que a live cai. Mas tá travando? Se tá travando, faz assim, ó. Tá travando? Eu vou continuar falando aqui, porque se for travando, vai destravar já já, tá? Mas as nossas limitações, cada uma das nossas limitações... Então, eu vou fazer o seguinte, vamos parar de dar coraçãozinho, tá? Depois, no final, eu libero os coraçõezinhos, porque a gente não corre o risco de travar, tá bom? Vamos fazer isso. Você só vai colocando, põe joinha, põe um coraçãozinho aqui, mas depois a gente dá os coraçõezinhos. Então, as nossas limitações, elas só vão nos definir se a gente permitir. Mas eu preciso ter clareza delas. E eu não posso ignorar essas limitações. Ah, não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ok, essa é a forma como Deus olha você e vê você. Mas você sabe, porque você está ali todos os dias com você mesmo, como você ouve muitas vezes pensamentos que estão impedindo você de você ir. O que essas raposinhas fazem? Elas corroem a sua segurança, elas corroem a sua autoestima. E aí você começa a ter pensamentos que vão sabotando o fruto que Deus quer que você dê. Essas raposinhas, elas são o que a gente chama de sabotadoras, porque elas sabotam o fruto, a videira, a vinha, de produzir todo o fruto que ela poderia produzir. A vinha tá lá muitas vezes, ela tá bonita, ela tá viçosa, mas ela pode estar sem o fruto, e não é porque por pecado. Ela tá exatamente porque você não tá conseguindo ver que tem raposinha ali no meio, que estão comendo o fruto muito cedo, antes dele abrochar. Isso foi na sua infância. Ó, a Mari tá dizendo aqui, me senti assim até recentemente. Mesmo que eu soubesse quais são as minhas limitações, quais eram, eu tinha uma enorme dificuldade de romper. E é difícil, não é fácil, porque você passou anos acreditando nessas limitações. Mas vamos seguir. Então, o que eu preciso enfrentar, e é isso que eu quero trazer para vocês. Eu vou dizer para vocês 5 dessas situações, dessas raposinhas, desses sabotadores, que podem estar roubando você e você não percebeu. Porque é tão normal que a gente não percebe. Mas o que você precisa? Enfrentar, identificar e buscar a superação. E buscar superar isso. Se você ignora, você fica impedido de progredir. Porque você simplesmente está deixando para lá. Não, deixa que vai resolver. Não, não vai resolver. E às vezes esse ignorar dessas limitações, dessas coisas que a gente deixa, já sou assim mesmo, tô assim, tá. Essas limitações, essa nossa maneira de agir muitas vezes, ela nos torna de ignorar um problema, de ignorar uma limitação, ela impede você de ter sucesso. Ela impede você de ter sucesso na sua vida familiar, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos e no seu ministério, tá bom? Então, assim, quando você busca superar, você vai o quê? Você tem muito mais chance de sucesso. E sabe, o talento que você tem, os seus pontos fortes, eles não vão definir o seu sucesso. Eles podem ajudar, mas eles não definem. Porque se você estiver permitindo que determinados comportamentos, que determinadas raposinhas permaneçam, elas vão restringir, elas vão limitar você. Vai chegar num ponto que todo o teu sucesso vai impedir que você se relacione bem com as pessoas, que você se relacione... não dá mais coração não, gente, pra não travar. Põe coração só igual a Cris botou ali, põe aqui, tá bom? Depois vocês dão os coraçõezinhos, senão ele trava. Então, ou seja, e é muito triste e ao mesmo tempo é bom saber que o talento não define o seu sucesso, que você vai ter que trabalhar por ele. E isso é muito legal, porque você vai precisando voltar à palavra constantemente e saber que é possível você transformar a sua maneira de pensar. Romanos 12:2.
Está dizendo, olha, a sua mente pode ser transformada. Antes da ciência entender que a sua mente podia ser transformada, a Bíblia já dizia, olha, a sua maneira de pensar, a sua mentalidade pode ser transformada. Tudo bem, Regina? Ou seja, é possível. Nós temos a grande capacidade de realizar transformações em nós. Então, o que você não pode? Você não pode focar na limitação, mas você não pode ignorar. Porque se você ignorar a limitação, se você ignorar o que está levando você a andar em círculos, você não chega, tá? Gente, deixa eu explicar aqui. Se você curtiu o que eu tô falando com o coraçãozinho, dizem que costuma travar a live. Então, vamos fazer o seguinte, não põe coraçãozinho mais, tá? Depois, no final, você põe coraçãozinho, assim não trava a live mais, tá bom? Então, como que essas limitações, o que elas fazem? Elas delimitam fronteiras até onde você consegue ir. Então, você pode ter todo o talento do mundo, mas se você não lidar com esses limites, eles vão limitar o teu sucesso. E você pode ser uma pessoa que está trabalhando todas essas questões e não ser tão talentosa. Não entenda o que eu estou te falando. Tem gente que a gente sabe que tem um talento extra, mas que às vezes não fazem nada com isso. E pessoas que não têm tanto talento, mas estão tão bem resolvidas com relação a essas raposinhas, esses sabotadores do fruto, que elas não se limitam, tá? Então, o comportamento muitas vezes, e o seu comportamento, ele mostra exatamente o tipo de raposinha que você está permitindo alojar na sua mente. Tudo bom, João? Tudo bem, sobrinho querido? Então, vamos lá. E é como se você fosse assim, eu acho muito interessante um exemplo que eu estava lendo, de um livro, e ele diz assim, o autor, ele diz que ele estava em determinado momento, olhando, fez uma escalada, chegou com os filhos no alto de uma montanha, quando ele chegou lá, estava tendo um campeonato de balonismo. E ele viu que vários balões, tudo colorido, estavam subindo, mas ele percebeu que havia um balão que ele tentava subir, mas o balão ficava andando, é como se tivesse dando problema o gás que é colocado dentro do balão para que ele subisse, e o balão era como se ele ficasse rodando assim. E aí alguém grita, né? Solta o peso, larga o peso, solta o peso para que ele possa, as amarras para que ele possa subir, porque o balão estava lá, como todos os outros, mas se não soltar o peso, se não soltar as amarras, se não soltar o que limita, ele não voa. Ele pode ter toda a força e todo o potencial possível. Então, o que eu preciso guardar? Que desses pensamentos limitantes, que são exatamente essas raposinhas que a gente permite que fiquem pairando, passeando na nossa mente, essas que parecem inofensivas, mas que trazem um prejuízo enorme, todos nós temos limitações. Todos nós temos. E eu preciso enfrentar essas limitações, eu preciso entender que elas são pontos de melhoria que eu preciso enfrentar. Eu vou enfrentar como? Consciente dele, estabelecendo uma estratégia para poder vencer cada um deles, com planejamento. E mensurando, sabe? E definindo o que eu vou fazer. Nós vamos chegar lá e eu vou dar e você vai avaliar você, tá? Então, qual o ponto importante que a gente precisa ter? Todo mundo tem ponto limitante. Todo mundo tem sabe? Todo mundo tem limitação. Todo mundo pensa de forma errada a seu respeito. Todo mundo. Tá boa, Aninha? Vamos que você tá aqui. Todo mundo tem pontos que são limitantes. Não há como você transpor uma limitação sem você enfrentar, tá bom? Consegui chegar, que bom, Raíssa. Ou seja, todo mundo tem limitação, alguns têm mais limitações que outros, alguns enfrentam com mais seriedade que outros, por isso tem mais sucesso, mas não há como você transpor essas limitações sem você enfrentar. Não adianta querer deixá-la para lá, achar que ela vai se resolver, ela não vai se resolver. As limitações atuam em todas as esferas da nossa vida. Você repete o mesmo comportamento com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, nos negócios, na forma de administrar seu dinheiro, na igreja. Você está sempre repetindo essa forma de comportar que limita você. E ela vem dessa forma de pensar. As limitações estão atreladas a sempre
a tarefas. O que quer dizer isso aqui? Olha, depende, um músico que tem, vamos colocar suas limitações, um músico que tem um guitarrista. Se ele tem problema nas mãos, se ele tem alguma limitação nos dedos, isso para ele é um problema, porque ele precisa disso, dessa habilidade para poder exercer bem a tarefa dele. Mas para mim, se eu não tiver essa mesma agilidade, não faz diferença nenhuma, porque esse talento que ele tem, ele precisa disso aqui, ele não pode ser limitado. Mas os que eu tenho, isso aqui não faz a menor importância. Então, para cada pessoa, a limitação vai estar atrelada à tarefa dela, ao dom dela, tá? Então, um atleta, por exemplo, um atleta, ele pode, na verdade, ter aí, ser um excelente corredor, mas se ele tem, vamos supor, falta de força na perna dele, um jogador de futebol, é problema para ele. Ele precisa desenvolver, ele precisa saber o ponto que ele precisa se fortalecer para que ele possa ter sucesso. Ele pode ser um excelente corredor, mas ele precisa saber que o ponto fraco é o quê? Força na perna, para que ele possa fortalecer. E da mesma forma, a gente também precisa. Mesmo que você seja muito bom em alguma coisa, se você... E aí é interessante, porque a psicologia muitas vezes tem uma forma de abordar diferente, né? Ela diz o seguinte: se fortaleça naquilo que você é forte e deixa as fraquezas para lá. Mas isso não funciona, né? São formas de olhar isso diferente. Ou seja, você precisa se fortalecer naquilo que você não tem habilidade, naquilo que você é limitação, para que você possa alavancar, para que você possa romper. E conhecer essas limitações no nosso pensamento, essas raposinhas, esses pensamentos que nos sabotam, que comem o nosso fruto, isso vai fazer uma grande diferença para que eu possa começar a me comportar de forma diferente. Então, vence sempre quem tem menos limitação, não quem tem mais talento. Guarda isso, eu posso ter muito talento, mas se eu tiver muitas limitações, eu não venço. Eu posso chegar num lugar bom, mas eu vou vencer muito mais se eu tiver menos limitações, ok? Tá bom, Andréia? Então, aprender com as... ou seja, eu preciso aprender a minimizar os meus pontos fracos. E isso promove o que? Crescimento pessoal. E crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal é exatamente disso. Empoderamento feminino, masculino, o que for, é exatamente isso. É você olhar os pontos fracos e dizer assim: não, vem cá, vamos encher isso aí, vamos melhorar sua autoestima, vamos melhorar seu conhecimento, vamos ativar o que você tem de bom e potencializar não, e minimizar essas falhas. Vamos olhar isso de forma séria, por quê? Porque quando você tem que dar atenção a tudo que está impedindo você de viver o que Deus tem dado para você, tá bom? Tudo bem, Patrícia? Então vamos lá, eu vou te dar algumas características de algumas raposinhas que podem estar aí sabotando a tua vinha, sabotando você de colher o fruto que Deus tem planejado para você, tá? Então você pega um papel, pega uma caneta, vou te dar um tempinho, não só de pegar um papel e uma caneta, mas de convidar alguns amigos para assistir aí, tá? E enquanto eu vou explicando de onde vem, sabe, esses pensamentos, essas raposinhas que vêm sabotar a colheita, sabotar a colheita dos frutos que Deus tem para você, ou seja, sabotar o sucesso na vida que Deus tem para você. Deus tem sucesso para você. Sucesso não é alguma coisa do mundo, né? Sucesso, você tem sucesso, você tem que definir o que é sucesso para você. Hoje eu estava atendendo uma cliente e ela começou a definir o que é sucesso, o que é prosperidade para a vida dela, e no meio, tá bom, Aninha? E no meio da sessão ela olhou e falou assim: eu sou uma mulher de sucesso. Eu falei: porque a descrição dela de sucesso batia exatamente com o que ela está vivendo. E ela não se via como uma mulher de sucesso. Ou seja, para ela ter sucesso era a família harmoniosa, ela ter uma casa boa que ela pudesse receber as pessoas na casa dela. Ela estava faltando ainda só uma coisa, que era ela poder dormir sem se preocupar com as contas que tinha que pagar. Mas esse é o que a gente está construindo nas sessões. Então, mas ela chegou à conclusão que ela era uma mulher de sucesso, que ela era uma mulher bem-sucedida. Porque cada uma de nós vai ter uma visão de sucesso. Mas o que eu preciso entender? Que na infância, exatamente,
onde a gente vai desenvolvendo esses sabotadores. E inicialmente a gente começa, tem esses sabotadores como proteção pra gente, tá? Então a criança o quê? Às vezes ela se protege se fechando ou sendo crítica ao irmão que ela percebe que os pais têm preferência. Muitas vezes porque ela é rejeitada na escola ou porque foi envergonhada publicamente. Então ela cria mecanismos de defesa. Ela é uma criança. Ela não sabe... Pode travar. Ela não sabe como se defender. Então ela cria alguns mecanismos. Ela se fecha, ela não se aproxima mais das pessoas com medo de ser rejeitada, de ser ridicularizada. Ela começa a não se sentir, ela começa a sentir burra. E ela vai começando a criar comportamentos que vão reforçando isso. Isso é muito louco. Começa com a criança realmente como uma defesa. Ela se defende porque é aquela forma como ela aprendeu. Talvez ela foi envergonhada publicamente, talvez ela ficou apavorada com a ideia da morte de alguém, né? Ou de passar fome, ou de, enfim, né? A criança, então, ela acaba prometendo para ela mesma, não, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, criança. Então eu vou te proteger, eu não vou deixar mais ninguém te ridicularizar. Então ela nunca mais se expõe, ela nunca mais levanta a mão para responder uma pergunta, ou ela não se aproxima mais do grupo de amigos que ela tinha porque ela acha que eles estão ridicularizando. Então a criança cria essa estrutura para se proteger no começo. E aí só que ela amadurece, mas ela continua com os mesmos comportamentos sem perceber. E a gente muitas vezes, assim, a gente traz exatamente daí esses comportamentos, porque a gente, de forma inocente, a gente permitiu que o pensamento entrasse, que a raposinha entrasse, porque foi uma defesa inicial. Mas a gente amadureceu e não tomou consciência de que agora nós somos capazes de nos defender de outra forma. Então, eu não me defendo mais da rejeição me afastando das pessoas. Eu enfrento as situações, avalio de uma forma diferente, então me aproximo das pessoas. Eu não começo a fugir dos relacionamentos com medo de que elas me rejeitem. Então não, deixa eu rejeitar primeiro antes que ela me rejeite. E a gente começa a fazer isso de forma inconsciente. Então da mesma forma. E aí você tem o quê? Você tem o sabotador que vai dizer para você, olha, não, vão te rejeitar. Eu tô dando a rejeição porque é um dos medos maiores que as pessoas têm de ser rejeitadas. Ou porque as pessoas vão descobrir que ela não é tão inteligente como elas pensam, ou porque ela não é quem ela acha que as pessoas vão julgá-la pelo que ela tem ou pelo que ela não tem. Então, a rejeição é um dos maiores medos do ser humano, tá? Mas, ou seja, a nossa mente, ela pode ser a nossa maior amiga e ela pode ser a nossa maior inimiga. Exatamente por isso, Provérbios 4 diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E quando fala de coração, está falando da tua mente, está falando dos teus sentimentos. Por que não está falando dos seus sentimentos? Porque você vai sentir de acordo com o que você pensar. Então, sobre tudo que deve guardar, a Bíblia está ensinando, ó, guarda aquilo que você tem na sua mente. Guarda isso. Zela pelo que você tem na sua mente. Porque aqui que você vai ter tanto... Você vai ter tanto esses pensamentos habituais, tá, que começaram como uma defesa, como você vai ter os sabotadores, e a gente vai chamar os sabotadores, seriam as raposinhas, e aqueles pensamentos que são sábios, que vão te conduzir para um caminho melhor. Só que como a gente não tem clareza dessas raposinhas, desses pensamentos, desses comportamentos, a gente acaba deixando, desse jeito, né, Renata? A gente vai deixando a vida passar sem se autoconhecer. E sabe, o Espírito Santo pode revelar muita coisa para você. Tudo que ele quiser revelar, ele pode revelar. Mas tem situações que você vai precisar desenvolver esse autoconhecimento. Né? A Bíblia fala, eu repito isso sempre, que Deus nos daria pastores, consciência e conhecimento. Por quê? Se eu sou corpo, alma e espírito, eu preciso saber das coisas espirituais, mas eu preciso me preocupar com as coisas, com a minha mente, que vão gerar as minhas emoções e os meus sentimentos. Então eu preciso ter cuidado com o que eu tenho alimentado a minha mente. E a gente ouve isso constantemente.
E a gente precisa levar isso a sério, sabe? Assim, ficar consciente do que? É pensar o que eu tenho pensado, avaliar os meus comportamentos. Então, eu preciso ter uma mente próspera. O que é uma mente próspera? É uma mente positiva. É onde eu penso, onde os pensamentos que eu tenho a meus respeitos são pensamentos de bem. São como os pensamentos de Deus, para que Ele possa me dar o futuro que Ele planeja. Então eu tenho os pensamentos sábios e eu tenho os pensamentos que vão me sabotando. Eu me escondia para não responder as perguntas dos professores. Eu não sei hoje se você continua se escondendo, né? Mas assim, se você já está livre disso. Mas muitas vezes a gente sai multiplicando essa postura, essa atitude. Então, e o que eu preciso guardar? Para cada pensamento negativo que eu tenho, eu preciso de 3 positivos. Eu preciso de 3 que reforcem, sabe, uma identidade sarada, que reforcem uma perspectiva nova de quem eu sou. Então, eu preciso desenvolver essa inteligência positiva. Então, o que a gente vai... Então, esses sabotadores vêm desse senso de proteção, ok? Qual que é o sabotador mais forte que eu tenho? Mais todo mundo tem. E que... Compartilha... De que forma que você se esconde, Lia? Compartilha aí, tá? Eu tenho crítico, tá? Quem é o crítico? O crítico, vê se você faz... Eu vou dar 5 raposinhas, tá? Que podem ter roubado o fruto da sua vida abundante e você não percebeu, tá bom? Então eu quero que você veja se você tem cada um desses. Depois que eu terminar de dar das características dele, você vai colocar lá de 0 a 10. Se você não tem pouco do crítico ou se você tem muito do crítico, tá? Estou fugindo do meu ministério. Sim, pois é. E é por isso que essa live tá aqui, é por isso que vai vir a mentoria. Eu vou dar aqui só 5, as outras 5 não dá tempo, então vai ficar só para quem estiver comigo na mentoria, tá? Quando eu me protegia sempre, isso aí, desse jeito, né? E a gente acaba reproduzindo, às vezes a gente se protege de amigos e não desenvolve amizades duradouras, porque lá atrás, a gente pode chamar de trauma mesmo, né? Mas assim, lá atrás você foi ferido, então você se protege. Você então começa a repetir esse comportamento. Mas quando você tem a clareza de que isso é um comportamento que precisa ser mudado, a criança não podia se proteger. Mas hoje você pode se proteger não da mesma forma que a criança se protege, ok? Então vamos lá. Presta atenção agora, tá? O crítico, tá? O crítico acha defeito em si mesmo, acha defeito nos outros, acha defeito em si mesmo sempre. Mas quando o crítico é muito autocrítico, ele tem uma vantagem, porque ele consegue perceber na autocrítica dele e ele consegue se perceber. Isso facilita a mudança. Então tem um ponto positivo também, tá? Tá boa, Roberta? Que bom que você estava por aqui, estava lá na sua live mais cedo um pouquinho. Então o crítico, ele acha defeito nele, nos outros, na circunstância, e ele provoca a maior parte da nossa decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha, e ele ativa outros sabotadores também. Qual que é a característica do crítico? Ele se atormenta demais com os erros e as falhas dele, tá? Vai vendo aí se é você, tá bom? Nos outros, ele se concentra sempre no que está errado no outro, tá? Em vez de apreciar as coisas boas que os outros faz comparação sempre. E ele está sempre se colocando como superior, ou seja, ele libera uma crítica, mas na verdade ele está querendo, para ele está dizendo, eu sou melhor. Então, a crítica, ela tem muito a ver com ciúme e com inveja. Guarda isso, tá bom? Não tem, eu sei. Mas que bom que você está aqui, Roberta. Estamos no mesmo barco, viu? Você aí sarando mulheres para sarar e eu tô aqui também, ativando mulheres para que elas possam entrar no ministério delas, assim, com mais firmeza, com mais paixão, com mais segurança, com mais propriedade. Depois vamos trocar umas ideias, tá? Circunstância, ou seja, às vezes a pessoa crítica, aquela que chega numa reunião e fala assim, o que é isso? Que coisa ridícula, quem foi que fez uma coisa dessa? Pra que isso? Pra que isso serve? Ela transforma, ela sempre traz
peso para o lugar, ela traz lugar de tensão, né? Porque ela sempre vai trazer uma palavra que dificilmente vai estar edificando, tá? Então, circunstância, insiste que uma circunstância ou um resultado é ruim, em vez de ver como isso pode gerar oportunidade, ou seja, ela está sempre focando naquilo que não é bom, tá? O crítico. Pensamentos são, o que tem de errado comigo? Não, tem que ter alguma coisa de errada com você, né? O que tá aqui? Não, tem alguma coisa. Nunca ela foca naquilo que não vai trazer resultado. Essa é o crítico, tá? E os sentimentos toda culpa, arrependimento e decepções vem do crítico. Muita da raiva e da ansiedade é instigada pelo crítico, tá? E aí, o que ele pensa? Quais são as mentiras que o crítico conta para eles mesmos, né? Se eu não pressionar, você vai ficar preguiçoso e acomodado. Então, eu tenho que te pressionar, eu tenho que falar com você o que eu estou pensando, tá? Se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e vai se repetir. Guarda isso. Se eu não botar medo em você sobre os maus resultados, sobre o mau resultado futuro que você vai ter, você não vai dar duro para impedir que esses maus resultados aconteçam. Gente, vai ouvindo, por quê? É triste, né, Ana, se lidar com pessoa negativa, pessoa crítica demais. Às vezes você tem um crítico em casa. Às vezes você tá sendo crítico e não tá percebendo isso aqui. Isso é pra você, tá? Essa live é só pra você perder. E nós vamos ter um tempo curto que o Eterno vai cortar. Então o crítico tem essas características, tá? E o crítico é o sabotador mestre, é a causa original de boa parte da nossa ansiedade, da nossa aflição e sofrimento. Também é a causa de muitos conflitos em relacionamentos, tá? Vamos lá. Então, anotou aí de 0 a 10 se você tem sido mais crítico ou não? Como que o crítico age? Gente, se não der tempo de eu dar todos, eu volto com a live e continuo aqui, tá? Mas eu quero terminar com você hoje. Eu não vou correr para fazer ela em 1 hora, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper uns 2 minutinhos antes dela terminar, porque eu não vou conseguir fechá-la toda. E aí você volta para eu dar os outros críticos, tá bom? Me reconhecendo aí nesse crítico. Ah, Jesus, preciso mudar, eu sou comigo mesma. Isso aí. E é ótimo que você está se reconhecendo, tá? Com tudo, mas comigo também, mas às vezes pro bem. Pois é, Aline, a autocrítica ela é muito boa, como eu falei, porque ela faz você se ver com mais clareza, ok? Então, esse é o lado bom, o lado positivo. Mas ele pode ser extremamente duro com você mesma e que também gerar outras situações não tão positivas assim. A gente vai andando. Vê se você é crítico, tá? Eu reparo em coisas que não estão certas ou do jeito que deveriam estar. Eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou te dar 10 pontos e você vê, você vai marcando, vai fazendo um quadradinho assim, ó, pra ver quanto crítico você tem. Não vai dando coraçãozinho, não, gente. Obrigada pelos coraçõezinhos, senão vai travando a live, tá? Não dá coraçãozinho agora, não. Deixa pro final, senão trava. Eu vou falar 10 pontos aqui, você vai ver se você é crítico. Eu reparo em coisas que não estão certas ou do jeito que deveriam estar. 1. 2. O sarcasmo é um estilo de humor do qual eu me identifico. As pessoas não costumam atingir o alto padrão que eu espero, ou seja, eu sempre me decepciono com as pessoas. As pessoas não parecem ficar entusiasmadas nem muito felizes quando elas me veem. Para tudo. Fico facilmente frustrado se não consigo dos outros o que eu quero do meu jeito, do jeito que eu quero. 4, 5, 6. Pessoas que me conhecem bem já me acusam de ser muito crítica, de ser muito cética. 6. Não estou reclamando, só estou indicando o problema que precisa ser resolvido. Tenho fama de dar opiniões sem que ninguém me peça. Não dou a nota máxima porque sempre é possível melhorar. Costumo reparar nos defeitos das outras pessoas, tá? Vamos lá, vamos voltar. Eu sou crítica. Vamos lá. Eu sou crítica. Acabei de chegar da psicóloga e ela disse isso, que me cobra demais. Travou, mas vai destravando. Vamos ficar firme aí, gente.
Então você vai de 0 a 10 se você se viu muito crítica ou menos crítica. Não se desespere, tá bom? Todo mundo, sem exceção, tem muito do crítico. O crítico está presente em todo mundo. Os outros pensamentos sabotadores, né, que tô chamando dessas raposinhas que vão entrando que a gente não percebe, nem todo mundo tem um tão intenso como o crítico. O crítico, todo mundo tem muito do crítico. Aí você tem uma outra raposinha, que é aquela raposinha fofa. Ela é super fofa, ela é meiga, ela é querida, ela ela tá sempre disponível para te ajudar. Essa é a raposinha prestativa, tá? Ou seja, ela é sempre uma fofa, ela é sempre salvadora da pátria. Sempre que você precisar, ela vai estar à sua disposição, ela vai desmarcar o que ela precisa para ajudar você. Essa é a raposinha prestativa. E ela nunca cuida dela, ela tem dificuldade de dizer não, tá preocupada com sempre o que os outros vão pensar e não faz as coisas com medo do que os outros vão pensar. Agora a gente vai ter que seguir, tá, Paula? Mesmo que tá travando um pouquinho, porque para alguns tá travando, para outros não tá, mas eu vou deixar salvo, só vou prestar atenção no horário. E abre mão sempre em busca de amor. Agora eu vou dar algumas características da raposinha prestativa, ou seja, do sabotador prestativo. Vê se você tem essa raposinha andando por aí. Ela está sendo uma tentativa indireta de conseguir aceitação e afeição por meio de ajuda, agrado, resgate ou elogio a outros. Perde as próprias necessidades de vista e se torna ressentido com os outros com o resultado que ela tem. Essa é o prestativo. Quais as características do prestativo? Vai anotando e pondo ponto para você. Tem uma forte necessidade de ser amado e tenta conseguir isso ajudando, agradando, resgatando ou elogiando as outras pessoas. Precisa se certificar com frequência da aceitação do outro. Não consegue expressar as próprias necessidades abertamente ou diretamente. Ela não consegue dizer, eu preciso disso, eu quero disso, é assim que eu quero, tá? Ela faz isso de maneira indireta, ela vai deixando a pessoa, ela vai manipulando a pessoa de forma que a pessoa faça aquilo que ela quer. Os pensamentos dela são o seguinte, olha o padrão de pensamento dessa raposinha que é prestativa. Para ser uma boa pessoa, eu devo colocar as minhas necessidades, a necessidade dos outros à frente das minhas. Se você tem esse tipo de pensamento, talvez ele não seja claro, mas talvez você tenha aprendido assim, tá? A sempre ceder, a sempre estar servindo, a sempre estar deixando que as suas necessidades fiquem para trás. Isso é muito comum na mulher e muito comum na mãe, tá? Então preste atenção. Fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz por elas, ou seja, fica ressentido. Elas são muito egoístas e ingratas. Dou muito e não penso bastante em mim, fica ressentida, tá? Posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Se eu não salvar as pessoas, quem vai salvar, tá? Sentimentos que essa pessoa tem, tá? Que tá assim, que tem aí a raposinha prestativa passeando por aí, tá? Expressar as próprias necessidades diretamente parece egoísmo, então ela não expressa, ela não é direta. Tem medo de que se insistir nas próprias necessidades vai afastar os outros, porque na verdade ela não se sente merecedora da atenção do outro, tá? Se ressente de não ser valorizado, mas tem dificuldade em expressar isso, em expressar que ela se ressente de não ser valorizado. Não se vê no direito de querer, de se dar valor, tá? Presta atenção. Mentiras que ela diz para se justificar. Não faço isso por mim, faço pelos outros. Eu gosto de servir os outros. Ajudo os outros altruisticamente, não espero nada em troca. Gente, isso é mentira, tá? A gente sempre tá esperando alguma coisa em troca. É você, Silvana? Ah, Jesus! De 0 a 10, se você tá próximo, se você... Vai numerando, porque depois no final a gente vai ver aí o que dá para fazer com esse negócio todo, tá? O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fosse como eu, todo mundo fosse altruísta, tá? Vamos lá. Impacto em si mesmo e nos outros. Pode colocar em risco as próprias necessidades, sejam emocionais, físicas ou financeiras. Então, às vezes, se mete em confusão financeira porque acha que tem que ajudar todo mundo, tá?
Ou emocional, dá, e não se vê no direito de cobrar nada, seja de marido, seja de esposa, seja de filho, seja de quem for. Tá? Não se vê no direito de cobrar a atenção, de cobrar o carinho, não se vê no direito e fica sentido. Pode levar a ressentimento e desgaste, depressão também, frustração, tá? E aí vai. Outros podem desenvolver dependência, em vez de aprenderem a cuidar de si mesmo e podem se sentir obrigados, culpados ou manipulados. Isso é muito comum, tá? Tá assim de mãe fazendo isso com o filho, com o marido, tá? Função original do seu... Não, isso aqui não interessa muito. Vamos ver o teste aqui. Eu vou fazer esse, vou encerrar a live, a gente volta, a gente retoma, tá? Vai anotando, página 4. Acredito que com o tempo as pessoas vão acabar corrigindo os próprios erros. Vai marcando, tá? Para você saber o quanto você é aí você tem dessa raposinha sabotadora prestativa aí em você. Se alguém do trabalho tá meio deprimido ou precisa de ajuda, essa pessoa tende a me procurar. É mais importante ajudar alguém que está com problemas do que terminar as tarefas do trabalho. Preste atenção. Já fui raposinha, hoje estou mais para onça. Você já foi a raposinha prestativa, né? É mais importante, vamos lá. Às vezes falo o que a outra pessoa quer ouvir em vez de dizer o que realmente estou pensando. Para mim, é difícil ser uma pessoa rígida e que impõe disciplina. Os sentimentos das pessoas são muito importantes para mim, por isso tento tirá-las das encrencas em que elas mesmas se meteram. Tenho dificuldade de dizer não às pessoas. Guarda isso, o prestativo tem dificuldade de dizer não. Essa é uma das características mais marcantes do prestativo. Ele serve o outro, abre mão das coisas dele, não consegue dizer não e acaba se perdendo nisso, ficando magoado e ferido, tá? Eu teria dificuldade de dizer algo que pudesse magoar outras pessoas, mesmo se fosse muito necessário fazê-lo. Às vezes sinto que as pessoas aproveitam da minha boa vontade de ajudar. Essa é a raposinha prestativa, tá certo? O que você tem que guardar dela? Sou 20% prestar, ótimo, tá bom. Nunca cuida dela, tá? Dificuldade de dizer não é um dos pontos principais. Preocupado demais com o que os outros vão pensar. Ou seja, a gente já viu o crítico e a gente já viu o sabotador, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou conseguir dar os 3 agora, nem que eu fosse mágica, mas eu vou tentar, o que eu vou tentar colocar aqui pra você agora? Não, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar, eu vou encerrar essa live, vou deixar ela salva, tá? O pessoal tá reclamando que eu não tô conseguindo salvar. E a gente volta mais 3 raposinhas, tá? E elas são super importantes também. Vamos lá. Não, quis dizer que sou mais de 10-0 na prestativa, Raissa. Vai lá, deixa eu ouvir vocês aqui um pouquinho. Quando der uns 5 minutos para encerrar, eu encerro e a gente volta nas outras. Vamos lá. Quem mais? Quem já se viu aí? Qual foi a pontuação da crítica, do crítico e da raposinha e da prestativa? Deixa eu ver. É muito comum, a gente muitas vezes é muito mais comum essa raposinha prestativa estar presente na nossa vida do que, né? Vamos lá. 10 na prestativa, Lia. É isso aí, vamos. É bom que a gente vai começar a ver. Vocês vão ver. A gente vai fazer a conexão disso com fatos. 9 da raposinha, eu sou 9 da raposinha prestativa, né? E 6 da crítica. 7 do crítico, 9 do prestativo, 10 do prestativo. Oi, Odete, que bom que você entrou. Já foi mais prestativa, que bom, Bia, que tá menos. Mãe e marido, quem entrou agora não entendeu nada, né? Crítica era muito, misericórdia, pois é. Crítico 5, prestativa 5, tá bom. Sula, vamos lá, Sula entrou agora, vai acompanhando aí pra você entender. Como posso ter acesso? Olha só, eu peguei vários livros aqui, tá? Então a gente tem um bocado de coisa, mas depois eu te dou alguma indicação. Sou tudo que falou da prestativa, o que Primeira coisa é você sacar isso, tá? Você sacar que isso é um sabotador, que isso é uma raposinha que rouba os frutos que Deus tem pra você, isso já é muito bom, tá bom? Mas a gente vai avançar um pouquinho, aguenta aí um pouquinho que eu vou te dar o como, tá?
Continuo prestativa, mas com um olhar muito mais voltado para mim. Isso faz muito bem. Love you. Sou 10 para prestativa e 6 do crítico. Gente, isso é uma tendência feminina, ser prestativa, viu? Isso é, e assim, não é, entenda o que eu tô falando, tem equilíbrio para tudo. Mas quando você não olha para você, você acha que se você disser não, você vai deixar de ser amada, isso na verdade, o prestativo, ele leva a gente muito com uma autoestima muito baixa, né? Ou seja, eu preciso dar sempre disponível para que o outro me ame, para que o outro me olhe, para que o outro me dê valor. E eu mesmo não dou valor. Aí você não dá valor para o seu tempo, você não dá valor para aquilo que é importante para você. E aí no fim você tá frustrada, deprimida, chata da casa, entendeu? Só reclama. Por quê? Porque na verdade você não entendeu esse mecanismo, tá? Eu já reconheci isso há um tempo, tenho tentado muito mudar, mas é difícil demais. Quando os vejo, já fiz. Mas vamos pontuar isso melhor, tá? E como a gente vai fazer, eu vou dar os outros aqui para vocês, mas como que a gente trabalha isso tudo? Eu começo a definir os comportamentos que eu vou ter. Esquecemos de nós para valorizar os outros, E não pode, gente. Entenda, não pode, tá? Isso gera doença, emocional na gente. Então a gente não pode fazer isso. O que é importante? Todos nós nos sabotamos de alguma forma. A forma da sabotagem é que muda. A crítica, aí a gente vai ver no próximo. O prestativo é uma forma de sabotagem. Então, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, mas como é que eu saboto os sonhos do projeto? Não, eu preciso de cuidar do outro, eu preciso de estar doando ao outro. Por quê? É isso aqui, ó. Já vamos ver aqui. Sempre sou a chata da casa, eu sou vista como acusadora. Já fui muito mais prestativa, não deixei de ser, mas tenho tentado me colocar em primeiro lugar, pois é frustrante tentar agradar todo mundo. É isso aí. E isso é um exercício. Então, por exemplo, a prestativa. Vou dar um exemplo rápido. Estabeleça algumas coisas que são prioridades para você e que você não vai abrir mão. Por exemplo, fazer um curso que você sempre quis fazer. Você sempre abriu mão por algum motivo. O ter um dia do mês ou da semana que você vai sair sozinha com as suas amigas. Mas eu tenho que fazer janta para filho, Não. Estabeleça algumas prioridades de coisas que são importantes para você, que você sabe que vão fazer diferença para sua autoestima, para sua paz, para o que você achar importante, entende? E começa a colocar isso e estabeleça para a família. Olha, esse dia é o meu dia, não adianta me pedir nada, não adianta fazer charme, não adianta, não faça nada nesse dia, nessa hora, porque essa hora é minha. Então você começa a se treinar e a treinar as pessoas que estão à sua volta a respeitar aquilo que é importante para você, tá? Isso é só, eu tô dando assim uma dica de leve, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar esse pedacinho aqui agora, porque a nossa live já passou de 1 hora, vai passar de 1 hora, né? Já são quase 10 e eu preciso de mais um tempinho pra gente falar só mais 3, tá? No próximo aqui agora. Então eu vou sair e volto pra dar as outras 3 pra gente fechar isso e concluir, tá bom? Espero vocês na live lá. Gente...